Olá, seja bem-vindo ao nosso Caminhos da Bíblia, nosso encontro mensal, onde a gente aprofunda mais da Sagrada Escritura. Mais uma vez ao meu lado, Dom Anderson Frank, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Vitória, seja muito bem-vindo. Tiago Souza, muito obrigado pela acolhida, obrigado pela oportunidade de mais uma vez podermos refletir com aqueles que nos acompanham de maneira muito especial na nossa Rádio América, mas aqueles que também pelas redes sociais têm o alcance desses vídeos e dessa reflexão que nós fazemos. Dom Anderson, quero destacar os ouvintes da Rádio América que esperam esse momento ansiosamente para aprender mais da Sagrada Escritura. Não, eu me alegro muito porque vocês têm me oferecido uma oportunidade todas as manhãs, ao meio-dia, eu sei que vai uma reflexão nossa e obviamente também à noite. E nós temos a oportunidade de falar diretamente às pessoas. E isso é uma coisa bonita, porque quando vou nas paróquias, e aproveito para saudar as pessoas que me encontram, falam que são ouvintes da Rádio América, inclusive aquela campanha que nós fizemos dos sócios, dos amigos da rádio, muitas pessoas logo depois vieram dizer para mim que a partir do convite feito, se sentiram responsabilizadas e abraçaram a causa de fazer com que a nossa rádio cumpra o seu papel de evangelizar e anunciar o Evangelho. Muito importante, nós estamos vivendo um ano santo, peregrinos da esperança, estamos nessa reflexão. Durante todo esse ano a gente tem um mês dedicado a um tema específico. Este é o mês das vocações, Dom Anderson. Isso, agosto foi sempre reconhecido pela Igreja do Brasil como um mês dedicado a uma reflexão profunda sobre a vocação. A vocação nossa que nasce na pia batismal, ou seja, todos nós, eu, você, todos nós, aqueles que nos ouvem, mesmo que abracemos vocações diferentes, todas estas nascem na fonte do batismo. Pelo batismo, todos nós já somos vocacionados a sermos discípulos missionários de Jesus Cristo. Por isso, aquele que diz ter uma vocação, mas não compreendeu também ser uma missão no mundo, este precisa amadurecer na fé e na compreensão do que significa ser batizado. Não é que tenho uma vocação, eu sou esta vocação no mundo e não é que eu tenho uma missão, eu sou uma missão de Deus neste mundo. A gente tem até uma música, né? Pelo batismo recebi uma missão, né? E vou trabalhar pelo reino do Senhor. Ao longo do tempo a gente sabe que muitas vezes se perde isso, mas como trazer de volta esse ardor missionário de vocação? Por isso a Igreja do Brasil, ela reflete nesses meses temáticos, mas quer que essa reflexão alcance todo o ano. Algo que acontece na campanha da fraternidade, por exemplo, quando esse ano louvamos a Deus pela obra da criação, algo que acontece no mês do dízimo, algo que acontece no mês vocacional e depois no mês da Bíblia e assim por diante. Mas é importante nós descobrirmos que quando eu me reconheço como batizado, quando eu sei que pelo batismo sou chamado a seguir Jesus Cristo na comunidade de fé, ou seja, na igreja onde eu estou, ali no diálogo com a palavra de Deus, junto com os irmãos e diante das necessidades do mundo, eu descubro que batizado sou e por isso, naturalmente, sou também missionário. Dom Anderson, este ano o tema vocacional é Peregrinos, porque chamados. É o tema deste mês vocacional. Exatamente. Inspirados no Jubileu de Esperança, ou seja, celebramos os 2025 anos do nascimento de Jesus. Nós somos chamados a sermos peregrinos de esperança e por isso propôs-se que nós, ao refletirmos sobre a vocação, nos refletíssemos que somos peregrinos, ou seja, somos aqueles que, animados pela luz do amor de Deus, derramado em nossos corações, caminhamos e caminhamos como vocacionados, peregrinos de esperança neste mundo. Dom Anderson, e aí todos nós batizados que recebemos esta vocação, somos chamados a colocar ela em serviço, né? Exatamente, e é interessante que o tema fala sobre isso. Há um chamado de Deus. Você recebeu o teu chamado, a partir do batismo você amadureceu a tua vocação, você se casou, ou seja, eu recebi
o batismo. A partir do batismo, me senti chamado pelo Senhor, entrei no seminário, fiz toda uma formação inicial, fui presbítero durante tantos anos e hoje, na graça de Deus, bispo auxiliar de Vitória. Ou seja, nós recebemos um chamado. É Deus que, por meio do seu Filho, nos alcança. E ao nos alcançar, Ele nos chama como chamou os primeiros discípulos. Cabe-nos uma generosidade contínua e permanente para dizermos o sim. E por isso, se chamados fomos, nós o seguimos. E seguindo o Mestre, somos peregrinos. É claro que é uma escolha do Anderson pessoal, cada um de nós, a aceitar esse chamado, essa vocação. Mas muitas das vezes a gente fica ali um pouquinho na sombra, longe do Espírito Santo que nos impulsiona. E aí ficamos dispersos dessa vocação. Mas isso não aconteceu só conosco, isso acontece ao longo de toda a história da Bíblia, do povo de Deus. Nós vemos profetas, homens e mulheres que foram chamados e relutaram, ou tiveram medo, ou seja, ou recusaram até no primeiro momento de acolher aquele chamado porque lhes conferiria uma missão. Por isso, todos nós passamos pela mesma experiência. O chamado de Deus nos alcança e nós precisamos, com um coração generoso, confiante na bondade e no amor divino, dizermos o nosso sim. O nosso sim é carregado da nossa entrega, mas sempre confiando no amor de Deus, sempre confiando na graça divina e no sustento do Espírito Santo, que o próprio Jesus disse estaria conosco todos os nossos passos. O senhor disse muito bem, porque quando a gente diz o sim, a gente diz com medo. Né? E na história da igreja também, do evangelho, tem esses relatos de medo. Mas quando a gente diz o sim, Deus não nos decepciona. Claro, e por isso é tão importante compreendermos, Tiago e todos aqueles que nos acompanham, que é um sim contínuo. Muitas vezes nós pensamos, o padre, ou o bispo, ou o casado, a casada, ou o consagrado, a religiosa, o religioso, ou aqueles que estão em nossas comunidades, que assumiram uma missão, disseram um sim e aquele bastou. É verdade, o primeiro sim é aquele da confiança e do salto no amor divino. Porém, eu digo a vocês, a partir de mim, eu digo e repito este sim todos os dias. E faço uma oração que já falei para as pessoas. Primeiro eu peço a Deus que eu seja um bom homem, segundo os valores que recebi do meu pai e de minha mãe. Que eu seja um bom cristão, ou seja, que eu acolha a graça do batismo e a viva como discípulo missionário de Jesus Cristo. Durante muitos anos eu pedi a Deus que eu pudesse ser um bom seminarista, um bom diácono e por anos, um bom padre. E hoje, como já há quase 4 anos, eu peço todos os dias a Deus, dizendo o meu sim, que eu seja um instrumento dele como bispo dentro da igreja e fora dela. Por isso, eu convido a todos a dizermos um sim cotidiano, confiante, generoso, largo, sempre apoiado no amor divino. E para iluminar mais essa conversa, o senhor hoje traz para a gente o versículo 5 do livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Já é autoexplicativa, né? Claro, essa palavra o Papa Francisco toma como ponto fundamental para refletir, propor e inaugurar o ano jubilar da esperança. Ou seja, a esperança que nos move é fundada, ancorada, firmada no amor de Deus, do qual nada pode nos separar. O próprio Paulo fala isso. Nada pode nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo. E é neste amor, confiando neste amor, que nós nos depositamos.
vivendo tribulações, passando por dúvidas e dificuldades, vivendo as tribulações do tempo presente, que não são poucas, mas na certeza de que a esperança posta em Deus, confiando em seu amor, que recebemos pela graça do Espírito, nunca vai decepcionar. Todo aquele e aquela que colocou sua confiança e esperança em Deus não será e nunca foi decepcionado. E é o interessante que, ao aceitar a vocação, nós colocamos a esperança da nossa vida em Deus. E aí a leitura vem nos confirmar tudo que o Senhor está dizendo, impulsionado pelo Espírito Santo, que também nos acompanha a todo momento. É isso que as pessoas às vezes esquecem, do Anderson, que da esperança é acompanhado o Espírito Santo de Deus que vai nos acompanhando. Claro, porque, como nós dissemos antes, eu digo um sim. E eu digo não um sim qualquer. Vou contar uma experiência que fiz, partilhando um pouco algo pessoal. Quando me foi comunicado que seria bispo auxiliar de Vitória, eu fui pego de surpresa, de fato. E por um tempo eu fiquei em silêncio diante daqueles que traziam esta notícia que vinha das mãos do Papa Francisco. E depois de refletir, eu perguntei: o que eu faço? E eles me disseram aquilo que eu deveria fazer e perguntaram qual era a minha resposta. E eu digo a você, Tiago, e a todos, naquele momento eu lembrei de algo que eu sempre fiz a vida inteira. Quando me diziam, me chamaram para ser animador de um círculo bíblico, eu dizia: seja generoso, diga sim. Me chamaram para ser catequista, seja generosa, diga sim. Me chamaram para ser coordenador do conselho da comunidade, ou eu sinto no meu coração a vocação para entrar no seminário, para a vida religiosa, ou para os casais jovens, nós nos sentimos tocados para o matrimônio, ou tantas outras ocasiões onde as pessoas se dirigiam a mim e diziam daquilo que se sentiam chamadas e da preocupação em responder o sim diante dos desafios da missão. E aquela imagem, aquele filme passou na minha cabeça e eu disse: olha, se eu disser não, eu vou ser incoerente com tudo aquilo que falei a minha vida inteira. E eu falei: eu digo sim, confiando na graça de Deus. Tanto que a segunda leitura da minha ordenação episcopal era aquela de Paulo: trazemos este tesouro em vasos de barro. Ou seja, o sim generoso, dado a Deus com confiança, sempre nos levará a trilhar os caminhos da missão com dificuldades, mas sempre acompanhados da graça divina. Lembra muito até um canto, né? Para onde mandar eu irei. E acho que isso é em tudo. A gente já entrando nas vocações, né? O senhor já começou dizendo da vocação sacerdotal. E isso começa desde o início, de quando se decide a entrar para o seminário, do Anderson. É esse o sentimento, né? Vocação começa a se aflorar dentro do ser e que a gente dá o primeiro passo. Quero ser padre. É importante tocar nesse assunto porque, principalmente para os jovens que nos ouvem, para os adolescentes que estão refletindo sobre vocação, ou até para os adultos, no sentido de uma vocação presbiteral. No primeiro momento, nós somos até muito inocentes. Com o tempo, nós amadurecemos e vamos perceber que há muito mais do que aquilo que nós percebemos lá no início, como chamado de Deus. Porém, se existe no coração essa inquietação, se existe no coração essa dúvida profunda, e se existe no coração este chamado que te impulsiona, diga sim. E ao longo do tempo, ou seja, são 8 anos, nós vamos discernindo qual o caminho, se é este mesmo, e Deus, por sua bondade, a Igreja, com tudo aquilo que oferece, nos ajuda a amadurecer aquele sim, a confirmar o sim e, obviamente, a fazê-lo sinal de Deus quando abraçamos e acolhemos o dom do ministério, que é da Igreja e nos foi confiado
para que nós possamos bem servir. Dom Anderson, depois que diz esse sim, o senhor disse aí, tem 8 anos pela frente. Mas quando se entrega a este momento e é seduzido por Cristo, não tem mais volta. Aí é uma vida com Cristo e é algo inexplicável, né? Sim, eu concordo contigo, mas em parte. Por quê? Porque muitos que entraram no seminário fizeram um caminho maravilhoso de discernimento vocacional e depois perceberam que não era aquele caminho. Todos que entram ou todos que dizem sim são transformados, amadurecem, crescem, solidificam a sua identidade como cristãos e a sua compreensão como ministros de Deus, independentes se serão ministros ordenados ou não. Nós temos muitos diáconos que passaram pelo seminário e são diáconos casados, nós temos muitos ministros da Eucaristia, nós temos pessoas que estão em vários lugares que, por terem tido aquela experiência, hoje contribuem de modos diversos e maneiras para que esse mundo seja mais de Deus, sendo mais os seus filhos e filhas. Por isso, o sim generoso sempre vai nos levar, se nós formos fiéis, ao desejo de Deus para nós. E o vocacionado sempre escuta, o senhor deve ter escutado. Vai ser padre, esse vai ser padre. Isso você acaba escutando e o caminho da vida vai fazendo com que você escolha. Porém, eu digo para todos, Tiago, o ministério do padre, o ministério presbiteral, o dom da sua ordenação, do diácono transitório ou diácono permanente, dos próprios bispos, é sempre um dom de Deus. Ou seja, o ministério não é meu, o ministério é da igreja. E por isso eu, com generosidade, acolho e coloco-me a serviço. A tua pergunta inicia com aquela música, para onde mandar eu irei. Este é um desafio, para que nós não façamos de nossa vocação, mesmo que seja a vocação matrimonial, a vocação religiosa, a vocação laical, a vocação presbiteral ou episcopal, ou seja, a vocação para ser um ministro ordenado, em todas as vocações, que nós sejamos capazes de deixar que Deus nos guie, que Ele dirija os nossos passos e nos indique para onde devemos ir. Outra vocação tão grande e importante também, que é de onde vão surgir também futuros padres, né, bispos, é a vocação familiar, né? E acho que a maioria também de quem nos acompanha até pela internet ou até pela Rádio América é essa vocação do matrimônio, do Anderson, e que neste momento, acho que na atualidade, tem sido tão difícil de viver essa vocação. Eu me alegro muito quando vejo nas comunidades, quando vou nas missas, os pais levando crianças de colo. E eu faço questão de, ao vê-los, parar junto dos pais e agradecê-los. Na Romaria dos Homens eram muitos casais com crianças dos carrinhos de bebê, crianças no colo, ou seja, pais e mães que compreenderam que essa vocação maravilhosa para a família é o lugar e o berço de tantas outras vocações. Sim. E procuram oferecer o que tem de melhor, o dom da fé e dos valores, para os seus filhos e filhas. Por isso, também queremos pedir inúmeras bênçãos para os nossos casais, os casais jovens que ainda não têm filhos, para aqueles que estão se preparando para o matrimônio, para aqueles casais que já têm filhos pequenos, para os casais que os seus filhos já saíram de casa e colocam a sua vida agora com maior dedicação à igreja, para aqueles que já são avós, ou seja, o testemunho de uma família que, apesar das dificuldades, das perdas, dos problemas, caminha na esperança como peregrina, uma família peregrina de esperança. É um sinal maravilhoso nesse tempo jubilar. E uma dica, vamos dizer assim, na verdade um caminho a seguir essa vocação familiar com fidelidade é seguir na luz do Espírito Santo, a exemplo da Sagrada Família. Claro, por isso, quando nós olhamos Maria, eu sempre falo isso, toda pronta, e José capaz de dar o seu sim, nós muitas vezes nos esquecemos que eles também perguntaram diante de Deus, como faz ser isso, Maria dizia. E José, preocupado, relutava em fazer aquilo que deveria fazer, mas confirmado na fé, pela graça de Deus que o alcançou de forma tão misteriosa, ambos, à sua maneira, disseram o seu sim.
E por isso eu convido os casais a dizerem seu sim generoso, confirmarem o amor e a fidelidade e serem capazes de transmitir aos seus filhos o maior de todos os dons, que é o dom da fé, dessa pertença à comunidade eclesial. Nós estamos no Caminho da Bíblia, esse é o nosso encontro mensal, onde a gente aprofunda mais da Sagrada Escritura. Estamos falando do mês vocacional, junto com o Dom Anderson Frank, nosso bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória. Uma outra vocação, Dom Anderson, é a vocação religiosa. O que vem a ser essa vocação? Os religiosos e as religiosas são um grande dom para a igreja. Homens e mulheres que se consagram dentro de comunidades religiosas, congregações, ordens, ou seja, são um tesouro inestimável. E eu tenho uma experiência muito bonita, porque tive a oportunidade de estudar num colégio onde as irmãs da Eucaristia, lá em Cachoeiro, nós temos essas irmãs aqui em Vitória, são irmãs que dedicam a sua vida, e de maneira muito especial também ao ensino. Quanto foi fecundo o tempo que estive naquele colégio, vendo-as tão generosas, tão solícitas e ao mesmo tempo numa profunda vida de oração. Por isso, reconhecer que existe o caminho da vida religiosa, mulheres que se consagram ao Senhor, seja da vida contemplativa das nossas amadas carmelitas, seja da vida ativa daquelas irmãs e irmãs que estão no dia a dia nas nossas comunidades, não que as carmelitas não tenham uma vida ativa, têm uma vida ativa de oração e trabalho, ou seja, esse momento onde nós reconhecemos o dom da graça divina colocado no coração dessas mulheres, mas também dos homens que compõem a grande quantidade de ordens e congregações religiosas e institutos nos quais estes homens e estas mulheres se dedicam a seguir uma vocação específica, trazem um carisma específico e enriquecem a igreja com a sua presença. E por último, não menos importante, mas muito importante, e eu quero dizer que eu faço parte de duas aqui, que é a laical, faço parte da familiar e também da laical. O que vem a ser? Todos nós nascemos pelo batismo como membros desta igreja peregrina. E como leigos, ou seja, no início de nosso caminho, nós vamos nos compreendendo como parte integrante da igreja. Ou seja, eu trago o tesouro daquilo que sou e ofereço com generosidade. E nós estamos falando aqui, desde os nossos queridos coroinhas, até aqueles e aquelas que até se consagram, não abraçando o matrimônio, mas são leigos e leigas consagrados. A vocação leiga dá o colorido, a beleza da igreja. Ou seja, os leigos, muitas vezes em lugares distantes, assumem missões importantíssimas. Muitas vezes nós pensamos que aos leigos só é dedicado o trabalho. Não, o leigo está ali para enriquecer a vida da igreja e, por meio de sua vocação, transformar por sua presença no mundo os lugares do trabalho, da escola, da universidade. Por isso, quando nós refletimos sobre a Constituição Lumen Gentium, ou seja, a Igreja à Luz das Nações, nós vamos ver, e dos povos, nós vamos ver que os leigos espalhados nos vários lugares deste mundo são chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Eu sempre, quando padre era, e agora como bispo, quando vou nos encontros da pastoral do dízimo, da acolhida, dos catequistas, quando vou no ministro da Eucaristia, ou da pastoral da criança, recentemente tive um encontro com eles, pastoral da saúde, pastoral do povo em situação de rua, aqueles que trabalham na Paz e Pão, ou seja, todos da liturgia, envolvidos de uma forma ou de outra com a vida da igreja, eu me alegro por ver homens e mulheres que têm sua família, têm o seu trabalho, mas não deixam de dedicar um tempo importante e significativo da vida para colocar a serviço da igreja em vista da salvação do mundo que tem, os seus dons, carismas e toda a riqueza daquilo que podem oferecer. Dom Anderson, a gente sabe das atividades do padre, né? São muitas ali frente a uma paróquia, do bispo também. A gente pode dizer que o leigo é aquele que dá a mão ao padre e leva a igreja, circula o altar ali junto com o padre? Eu fiz uma experiência muito bonita a primeira vez que visitei a área de Cariacica.
e eles estavam sentados, né? Era o conselho pastoral da área. Eu cheguei, estávamos sentados todos num grande círculo, e eu identifiquei lá padres, Uhum. eu identifiquei os diáconos, eu identifiquei as religiosas, eu identifiquei seminaristas, que são leigos, mas Sim. estão no processo de formação. Eu identifiquei uma grande quantidade de adultos, casados, jovens, e do lado eu ouvi o barulho das crianças na catequese. E chegou o bispo. Eu falei com eles, olha, esta foto nós deveríamos mandar para o Papa Francisco. Por quê? Porque ali estavam todas as vocações reunidas, rezando, acolhendo a palavra, refletindo a partir daquela realidade muito específica da área de Cariacica Viana, o que deveriam fazer, quais os caminhos deveriam trilhar, que opções deveriam abraçar a partir da opção fundamental da acolhida do Evangelho. Por isso, quando você fala isso, eu me alegro, porque imagino quantos e quantas irmãos e irmãs nossas estão espalhados em nossas comunidades eclesiais de base e que nós nem sabemos, que fazem trabalhos, que se colocam à disposição de forma silenciosa. E por isso a eles o meu sincero agradecimento e, sobretudo, minha oração. Eu faço questão de ir, inclusive nas cantinas, nas cozinhas, porque às vezes as pessoas nem da missa podem participar, mas estão lá oferecendo um pouco do que têm. Por isso a nossa igreja é rica em vocações, marcados por esta esperança, firmada no amor de Deus, pois quando assim o fazemos, dizendo o nosso sim, nós seguimos Cristo e não somos decepcionados. E agora vem o chamado, Dom Anderson, chamado a vir também, colocar em serviço a sua vocação. A missão não é fácil, a gente sabe. E o exército também não é tão grande, mas se você se dedicar na vocação com afinco ali, a gente consegue levar o nome de Cristo a todos os lugares. Por isso eu dirijo até um apelo vocacional, primeiro dirigido aos jovens. Se você, meu irmão, tem no coração uma inquietação, um apelo, ou até mesmo um chamado, e se sente chamado à vida ministerial como padre, diga o seu sim, procure o teu padre, informa-te, para que você possa, fazendo os encontros vocacionais, discernir a sua vocação. E isso se aplica a todos, as jovens que estão pensando na vida consagrada religiosa, aqueles que estão se preparando para o matrimônio, aqueles que já estão em nossas comunidades, você que acabou de chegar. Tem tantas pessoas recebendo o batismo como adultos, sim, que todos nós sintamos no chamado em nossos corações e com generosidade digamos um sim largo, generoso, comprometido e contínuo, para que nós nos sintamos de fato peregrinos, pois chamados fomos por Jesus. É um espaço para todo mundo e os serviços de todos são importantes. E muito espaço, por isso nós queremos convocar a todos, neste mês de agosto, a dizermos o nosso sim ao Senhor e a colocarmos na comunidade eclesial de base, nos nossos círculos bíblicos, onde estamos, um pouco daquilo que de Deus recebemos. Dom Anderson, eu quero agradecer por esse momento tão importante aqui, de chamado também dessas vocações, e já agradecer por tanta sabedoria nesse momento. Eu que agradeço e trago também um abraço muito especial de Dom Ângelo Mesari. Dom Ângelo é o presidente da Comissão dos Ministérios Ordenados da Vida Religiosa da CNBB, e por isso tem nos provocado tanto a refletirmos sobre a experiência maravilhosa da vocação, a vida religiosa e, obviamente, aos ministérios ordenados, mas com certeza abraçando a vida familiar e a vida laical, ou seja, todos somos chamados e, por isso, peregrinos de esperança. Nós estamos próximos a ordenar agora, acho que 7 novos padres, não é isso? 7 novos padres serão ordenados, rezemos por eles para que sejam fiéis à vocação que receberam. E pediu que o Senhor abençoe a cada um de nós, a quem está nos acompanhando pelo rádio, a quem nos acompanha também pela internet. Abençoe a nossa vocação. E que venha sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, pessoal.